Livro de Atos. Vai até o João, depois começa Atos, tá? Todo mundo já encontrou? Glória a Deus. Então vamos lá. E diz assim, Atos 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Aí eu estava vendo, que porque depois que cessou o alvoroço, Paulo pegou os discípulos e foi para visitar outra cidade. Porque, na verdade, ele estava na cidade de Éfeso. E o povo de Éfeso era um povo idólatra. Eles tinham um ídolo lá chamado a Grande Diana de Éfeso, que eles adoravam. Então, eles adoravam ídolos. Eram pessoas que gostavam de muita contenda, de muito tumulto, de muita confusão. E Paulo foi pregar. Paulo pregou em várias cidades, ele era um missionário. E ali armava ciladas, armava tumulto, debatia contra a palavra de Deus, mas Paulo estava firme na missão. Às vezes Deus dá uma missão e você vai ter que ouvir muita coisa, que às vezes você fala, poxa vida, essa pessoa não entendeu, não é verdade? Às vezes vai ter perseguição, às vezes vai ter tumulto, como já aconteceu com Paulo, dele chegar a ser preso, ser chicoteado, Então, tudo pelo Evangelho de Cristo. Então, houve muita contenda, muito tumulto. Por quê? Porque Paulo começou a pregar contra a idolatria lá em Éfeso. E o povo se levantou contra Paulo, mas ele não deixou de pregar. Quando cessou o alvoroço, ele abraçou os discípulos e foi para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então, Paulo exortava. O que é exortar? É você ensinar, é você corrigir algum erro, mostrar, esse não é o caminho, esse não é o caminho da salvação. Aí Paulo apresentou o caminho da salvação, que é Cristo. Isso chama-se exortação. E ele ia cidade em cidade e pregava. E ele foi também para a Grécia. Passando ali na Grécia 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Era para ele seguir em frente, ir para a Síria. Mas como os judeus tinham armado cilada para ele, porque o Espírito Santo revelava para Paulo de cidade em cidade o que iria acontecer, ele já sabia que cada cidade que ele ia chegar, o que ia acontecer com ele. Por quê? Porque o Espírito Santo revelava. E aí, ele falou, não vou para a Síria, porque ele já sabia qual era a armadilha que os judeus tinham armado para ele. Então, ele voltou para Macedônia. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir a direção do Espírito Santo. Porque nem tudo que parece bom é realmente o que Deus quer. Por quê? Porque ele sabe do dia da manhã. Então, tudo você coloca Deus na frente, que ele vai confirmar se é para ir, se é para ficar, se vai, se fica. Ele sabe responder. Glória a Deus. Versículo 7, 3. Passando ali 3 meses na Grécia, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, que significa domingo, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então Paulo voltou para Macedônia de novo e ali falou, olha, eu tenho o dia todo e a noite toda de hoje, porque no dia seguinte eu tenho que viajar e eu tenho que passar tudo o que Deus mandar passar aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir voltar. Por quê? Porque de lá
ele ia mais para algumas cidades, depois ele ia para Jerusalém, de Jerusalém ele ia ser preso, e depois de preso ia para Roma, e aquela situação toda, né? Então, ele ajuntou com os irmãos. Irmãos, nós temos que estar juntos. Aqui está falando do dia domingo, primeiro dia da semana. O domingo, irmão, não é para ficar dormindo até meio-dia, não. Vê o culto que é melhor para você e busca de Deus. Domingo é dia da igreja se ajuntar e adorar a Deus. Você está entendendo? Jesus foi na Páscoa, foi na sexta-feira, quando no domingo ele ressuscitou. Né? Então nós temos que estar nos domingos na presença de Deus. Não estou dizendo que o domingo, todo dia é dia de estar na presença de Deus. Não tem o dia certo, é todo dia. Mas os domingos, que é o dia de descanso, tudo, tira seu horário, vem buscar Deus. Aqui está falando que no primeiro dia da semana eles se ajuntaram. Para quê? Para partir do pão. O que é esse partir do pão? É a palavra de Deus. Paulo estava ensinando a palavra, estava ministrando a palavra para a igreja. Estava todo mundo ali reunido para ouvir a palavra de Deus, para aprender. Por quê? Porque o missionário estava ali para ensinar. E tinha que aproveitar dia e noite ali da presença dele para aprender tudo o que eles tinham, que era necessário. Olha para você ver. Versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Olha aqui. Nós somos a lâmpada do Senhor. Nós somos instrumento de Deus, glória a Deus. E aonde a exposição da palavra de Deus, ali há luz de Deus, ali há entendimento de Deus. Como a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, a gente tem que estar em alerta, ligado. Você está entendendo? Porque na ministração da palavra, que o Espírito Santo vai se revelar para mim, vai se revelar para você. Glória a Deus. E aí vai iluminar a luz de Deus em nós. Vai iluminar nosso entendimento, vai abrir nossos olhos. A luz de Deus vai brilhar em nós. Aonde a gente passar, a gente vai fazer a diferença em nome de Jesus. Glória a Deus. Então havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam reunidos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Presta atenção aqui. Eles estavam aonde? No cenáculo, na igreja, todo mundo reunido, todo mundo ali prestando atenção que o missionário Paulo estava pregando. Só que esse garoto, ele não sentou junto com todo mundo. Ele estava no lugar certo, quer dizer, na igreja, porém ele estava sentado no lugar errado. Ele estava sentado aonde? Numa janela. Quando você está sentado numa janela, você está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Você vê quem entra, você vê quem sai, você vê quem está lá de fora, o que está acontecendo lá de fora, o que está acontecendo lá de dentro. É tanta informação que você até está observando muita coisa, mas prestando atenção no que está sendo pregado, isso eu tenho certeza que a pessoa não consegue. É o que acontecia com aquele jovem. Aquele jovem sentou ali na janela, era um menino de Deus, mas estava sentado no lugar errado. No lugar onde ele ia ser distraído. No lugar que ia tirar toda a atenção dele da palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Veio um sono profundo nele, porque era tanta coisa que ele tinha que ver, que entrava, que saía, que ele ficou cansado. E veio um profundo sono, ele caiu dali, terceiro andar, e caiu morto. Olha para você ver. A mesma coisa, irmão, somos nós na casa de Deus. Se a gente não vigiar na casa de Deus, acontece tanta coisa para tirar a atenção da gente, não é verdade? Às vezes é alguém que mexe, às vezes é alguém que fica toda hora coçando, às vezes você distrai com barulho, dependendo de onde você senta, você fica olhando toda hora o que está acontecendo lá fora. E o principal, que é a palavra, às vezes a pessoa não está prestando atenção. Às vezes a pessoa está até sentada, mas ela está pensando lá, aqui o que eu vou fazer no almoço, no domingo, o que eu vou fazer, e a palavra está acontecendo, a pessoa está viajando. Ou às vezes não é nem isso. Às vezes a pessoa senta, está até sentada no lugar certo, mas vem o sono, quando vai ver a pessoa está dormindo, não está ouvindo nada. E o diabo, irmão, ele sabe roubar o tempo da pessoa. Ele quer roubar o seu tempo, quer roubar a sua atenção. Para quê? Para que você não receba a palavra, porque o milagre vai acontecer através da palavra. A fé vem pela palavra.
Você está entendendo? Deus vai operar através da palavra. Então o diabo faz de tudo para quê? Para que você não dê atenção para a palavra. E às vezes até dentro da igreja. Nós temos que estar vigilante. Glória a Deus. Esse jovem estava dentro da igreja. Só que ele não estava ali perto, sentadinho, observando, escutando o que Paulo estava falando. Não, ele estava sentado na janela, distraído, vendo o que estava acontecendo. Assim também é nos dias de hoje. Há tanta distração, não é verdade? Não, porque eu tenho que trabalhar bastante. Não, porque eu estou estudando bastante. Não, porque eu ando muito cansado. Por isso que eu não vou na igreja. Por isso que eu não estou orando. Ai, é por causa disso, né? E acontece tanta coisa. Não. Aí quando vai ver, passa 2 horas na internet. 2 horas lá vendo um monte de besteira no YouTube. Mas não tem tempo, às vezes, na semana, de tirar 1 hora para vir buscar a Deus. Às vezes não precisa nem vir na igreja, mas eu vou tirar pelo menos 1 hora, 10 minutos para orar e 50 para ler a Bíblia. E às vezes nem isso a pessoa consegue fazer. Por quê? O inimigo está roubando. Está roubando o seu tempo. Está roubando o seu tempo de comunhão com Deus. O seu tempo ali de oração com Deus. E nós temos que estar ligados, glória a Deus, porque está cheio de distrações por aí. E nós temos que ter o nosso momento com Deus, a nossa comunhão. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele, está. Glória a Deus. Falou para o povo ali: não se preocupem, não se perturbem, não se perturbem. Nós vamos continuar nosso estudo. Sabe por quê? Porque ele caiu. Mesmo que acontecesse esse acidente aqui, ele estava sentado no lugar errado, mas ele está no lugar certo. Que nós estamos pregando vida, nós estamos pregando o Deus da vida, o Deus que venceu a morte naquela cruz. Glória a Deus. Jesus derrotou a morte naquela cruz. Ele disse que todos aqueles que creem em mim nunca verá a morte. Ah, mas então por que aquele menino caiu? Porque ele estava sentado no lugar errado. E às vezes a pessoa, quando ela está meio distraída, está displicente, não está levando a coisa muito a sério, está meio acomodada, ela até senta mais longe, ela até se afasta, né? E às vezes acontece isso, a pessoa começa a se separar. É o que estava acontecendo com esse menino. Mas, olha para você, veio, a vida voltou nele. Versículo 11. E subindo, e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Então, quer dizer, Deus fez um grande milagre. Deus fez uma ressurreição ali naquela igreja. E não foi por causa da queda do menino que Paulo parou de pregar, não. Paulo foi lá, abraçou ele, a unção de Deus ali, trouxe ele a vida dele, e ele falou: vamos de novo, vamos partir o pão, vamos continuar, porque eu tenho pouco tempo, porque ele nunca mais ia voltar ali. Então vamos pegar tudo que eu tenho que entregar para vocês, porque Deus tinha entregado algo para que ele tinha que entregar para aquela igreja. E não pararam. Mas o menino voltou para casa com o quê? Com vida. O menino não foi para casa morto. O menino voltou para sua casa com vida. Glória a Deus. E é isso que Jesus tem para nós. É vida e vida com abundância. Então, se nós estamos na presença de Deus, irmãos, nada vai acontecer com a gente, porque Deus guarda. Até um acidente, Deus dá livramento. Glória a Deus. Vamos agora no livro de Lucas, capítulo, deixa eu ver aqui, 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Uma palavra bem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, 38. Amém? 38. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria,
a qual, assentando-se também aonde? Aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Glória a Deus. Veja bem, são duas irmãs. Jesus entrou naquela aldeia. A Marta recebeu Jesus. A Marta foi educada. Seja bem-vindo, Jesus. Entra. Eu recebi, entra. Né? Mas ela estava tão cheia de tarefas que ela não deu atenção devida para Jesus. Mas olha a sabedoria da Maria. A Maria, o que ela fez? Ela se assentou no lugar certo. Ela se assentou aos pés de Jesus. E o que ela fazia? Ouvia toda a palavra que ele ministrava. Ela fez a coisa certa. E a Marta, o que a Marta estava fazendo? Cuidando de um monte de coisa. A Marta estava distraída com um monte de coisa, fadigada com um monte de coisa. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente está assim. A gente quer abraçar o mundo, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Daqui a pouco, por você estar excesso de coisas, você está fadigada, você está ansiosa, você está nervosa, quando vai ver, fica até doente. Por quê? Porque assume um monte de responsabilidade de uma vez, quer fazer tudo sozinha, e a parte principal, que é tirar o tempo para Deus, ninguém tira. Que é para sentar para ouvir a palavra, ninguém para. Que é para tirar pelo menos 10 minutos do dia para orar a Deus, às vezes ninguém tira. Então é isso que Deus está cobrando, amém? Então Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmãos, quando você perde o equilíbrio de algumas coisas, quando você quer, por exemplo, quer estudar, estuda demais, vai trazer ansiedade, fadiga e cansaço. Não, porque eu tenho que trabalhar 7 dias por semana e 10 horas por dia. Vai trazer cansaço, fadiga e ansiedade. Tudo tem que ter o equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio no trabalho, eu tenho que ter equilíbrio nos estudos, eu tenho que ter equilíbrio também para orar, para não querer ficar orando não sei quantas horas, porque senão vai acabar se tornando religioso. Então, assim, eu tenho que ter equilíbrio em tudo. Eu tenho que ser crente, não fanático. Eu tenho que ser crente. Glória a Deus. Deus quer pessoas crentes, que crê, né? Não pessoas fanáticas, religiosas, não. Então, a Marta estava assim. Por que ela estava ansiosa, fadigada com muitas coisas? Porque ela abraçou muitas coisas. Queria fazer muita coisa. Queria agradar Jesus, talvez com o almoço, com alguma coisa. Só que, irmãos, na hora da palavra de Deus, você tem que sentar e ouvir. Mesmo que às vezes estou em casa lavando uma louça, eu estou ouvindo o missionário lá pregar, eu coloco no viva voz e fico ouvindo ali. Eu estou fazendo minha tarefa, mas você pode prestar atenção, quando você está fazendo qualquer coisa e vai ouvir a palavra, você não ouve direito, você não presta atenção direito, você acaba distraindo com alguma coisa, você quando vai ver, você desligou ali. Por isso que na hora da palavra, não esteja fazendo outra coisa, a melhor coisa é você parar ali, ouvir, receber aquela palavra, aí depois você vai fazer as coisas. Glória a Deus. É isso que tem que ser feito. E Jesus respondeu para ela e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha aqui, sabe o que Jesus está falando para mim, para você? Escolha sempre a melhor parte. Escolha sempre a boa parte. Qual é a boa parte do dia? É a hora que eu sento para ouvir a palavra de Deus. Então não vou deixar o telefone, não vou deixar o vizinho, não vou deixar preocupação, não vou deixar nada tirar minha atenção na hora de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, porque na hora que a palavra está sendo pregada ali, é a hora que o Espírito Santo vai falar contigo. Na hora que a palavra está sendo liberada ali, tem algo que Deus vai se revelar para você. Então a gente tem que tirar toda a distração, todas essas coisas, sabe? Toda a preocupação, a gente tem que lançar fora. E eu vou escolher o quê? A boa parte, aquilo que me é necessário e que nunca vai ser tirado de mim e de você. Glória a Deus.
em nome de Jesus. E se eu tiver que assentar, eu vou assentar aos pés de Jesus. Eu não vou me assentar em lugar errado, com pessoas erradas, não. Eu vou me assentar na casa de Deus para receber a boa palavra em nome de Jesus. E quando eu tiver, irmão Luciano, na minha casa, eu vou me assentar com pessoas que vai falar da palavra de Deus, que vai agregar na minha vida. Porque tem muita gente assentado com escarnecedores, gente que zomba de Jesus, que zomba da obra de Deus, não é verdade? Que escarnece. Então eu também tenho que ver aonde eu estou assentado, né? Então, e com quem também eu estou assentado. Então nós temos que estar vigilante e fazer como Maria. Eu vou escolher a boa parte, porque essa não vai ser tirada de você. Glória a Deus. Esta é a palavra que Jesus colocou no meu coração, amém? Que nós temos que estar reunidos na casa de Deus, se assentar para receber a palavra de Deus. E sempre escolher estar assentado no lugar certo, que é na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.